Gente, bom dia, bom domingo, que delícia, né? Tá com vocês aqui nesse domingo ensolarado de friozinho em São Paulo. Estou muito feliz de participar dessa conversa aqui com a TPM e com vocês. Eu tenho um amor muito grande pelo projeto, é a primeira vez que eu participo. Eu já dirigi a TPM há muitos anos, no começo de 2000, então a TPM mora no meu coração. E eu vou contar um pouquinho, né? Vamos começar de manhã, né? Todo mundo com seus cafezinhos. A gente podia. Deixa eu ver se eu estou vendo a tela da. Vou fazer as apresentações, depois a gente coloca a tela do que eu vou falar para vocês. Eu sou jornalista, eu tenho um blog que chama Casa da Cris, que tem 16 anos já. Ele nasceu quando eu saí da TPM, inclusive. E todas as minhas redes sociais têm o mesmo nome, Casa da Cris, sempre com CH. E é isso, o universo da casa é um universo que sempre me interessou muito. Desde que eu me conheço por gente, eu brinco de casinha e transformei isso num trabalho com muito prazer. E hoje a gente vai falar de organização dessa nova casa, né? Nesse momento peculiar que a gente está vivendo. E é isso, eu vou contar aqui mais que faltou me apresentar. Agora, em setembro, eu vou estrear junto com outros apresentadores um programa que chama Cultura e Design na TV Cultura, vai estrear dia 12 de setembro. Algumas de vocês talvez tenham acompanhado o meu trabalho nas temporadas que eu fiz do Decora, eu participei de 3 temporadas do Decora, e agora estou com esse projeto novo que vai estrear na Cultura em setembro e sempre aqui na NET, né? Que é o nosso lugar favorito de sempre, muito, muito, especialmente agora, né? Acho que a gente pode colocar a apresentação e ir direto ao assunto, não é? Então sejam todas bem-vindas, que vocês tenham um pedacinho de manhã gostoso aqui falando sobre casa. Bom, aqui é um resumo do que a gente vai falar hoje, né? Tudo ao mesmo tempo agora. Cores para intensificar o uso do nosso espaço, a rotina da arrumação, meu reino por um aspirador de pó, coragem para mudar e se organizar, cenografia doméstica, que é um tema que eu amo. Vamos falar sobre Marie Kondo também, né? Porque esse workshop tem a ver com organização. E pode ir para o próximo. E eu começo falando de tudo ao mesmo tempo agora, que é o momento que estamos vivendo, né? A gente, de repente, se viu nas nossas casas, numa situação totalmente inédita, né? De encarar a casa de uma maneira como a gente nunca encarou, né? E acho que algumas coisas que a gente percebeu durante o período da quarentena, principalmente, né, nos primeiros meses de pandemia, foi que estava rolando, que casa era aquela, né? Em que casa a gente estava, qual era aquele cenário, o que estava bom, o que precisava mudar. E a casa, conclusão, 4 meses depois, né? Já estamos entrando em agosto, não é mesmo? A conclusão que a gente chega é que a casa, nesse momento, virou um espaço multifuncional. Virou um lugar que a gente faz absolutamente tudo, mesmo que a gente já esteja saindo para fazer trabalhos ou resolver alguma coisa. Muitas pessoas não tiveram essa oportunidade de ficar intensamente em casa, mas, de qualquer maneira, a casa passa a ser um cenário muito importante, né? Porque chegava um domingo de sol desses, a gente ia para o parque, a gente já estava se preparando para almoçar na casa da mãe, a gente estava com outro tipo de programação e a gente está mais em casa mesmo. E essa nova casa, essa casa adaptada para tudo, ela pede um olhar bem atento. Assim, eu costumo falar que a nossa casa ela se movimenta, né, junto com a gente. E a gente muda o tempo inteiro. Então, especificamente nesse momento que a gente está vivendo, mais do que nunca a casa vai mudar. Então, quer dizer, eu estou trabalhando em casa, eu estou num espaço improvisado ali, numa mesa, como eu costumava fazer, e de repente eu percebo alguns meses depois, ou talvez eu tenha percebido logo na primeira semana, que eu preciso de paredes, que eu preciso de silêncio,
que eu preciso de concentração para fazer meu trabalho, que eu preciso talvez de uma cor, como aqui atrás, depois vai ter uma parte que eu vou falar só de cor, logo depois daqui. Essa coisa das paredes foi muito engraçado, porque a gente vem num momento assim de derrubar paredes, de casa integrada, e de repente, nesse momento peculiar, a gente percebeu que é muito importante ter um lugar para a gente poder se trancar, ter um minuto de silêncio e ficar sozinha, seja para trabalhar, seja para respirar, seja para fazer meia hora de yoga, seja para ler um livro, ou seja, paredes voltaram a ser grandes hits. Então, quando a gente presta atenção, a gente percebe essas mudanças ao nosso redor. E quando a gente percebe, fica mais fácil a gente organizar a nossa casa, tanto visualmente quanto funcionalmente. Porque a gente costuma falar, quando fala em organização, a gente pensa em arrumar gaveta, a gente pensa em fazer faxina, a gente pensa em jogar coisa fora, em organizar as roupas. E a organização, ela vai muito além, né? Então, a organização, ela tem a ver com beleza, sim. A beleza é uma maneira da gente se organizar. Quando a gente vê um ambiente harmonioso, a gente fica mais tranquilo. Pelo menos a maioria das pessoas. No final dessa apresentação vai ter um tema que eu vou falar sobre o famoso caos criativo, né? Enfim, então a gente percebe que quando a gente presta atenção, fica mais fácil a gente organizar tanto o funcionamento da casa quanto o visual da casa. Porque quando a gente caminha pela casa e tem uma harmonia visual, quando a gente percebe que o que a gente procura está à mão, quando a gente sabe que o armário da cozinha está com tudo estrategicamente organizado para facilitar a nossa vida, fica tudo mais fácil. A gente pode ir para o próximo slide. Bom, cores, né? Eu sou muito suspeita para falar de cores. A gente já... obrigada. Eu sou muito suspeita para falar de cores, porque eu tenho uma palestra só de cores. Há 2 anos eu viajo pelo Brasil falando de cores. Agora, nesse momento, eu estou fazendo esse tipo de conversa, né, com as pessoas que costumavam me ver pessoalmente. E as cores, elas têm um poder também que vai muito além do modismo, que vai muito além do vou dar uma gracinha na minha casa, vou botar uma corzinha ali. A cor, ela tem tanta função, e ela tem tanta função na hora de organizar a casa, que eu nem te conto, menina. As cores, para começar, elas ajudam a delimitar espaços. Então, por exemplo, aqui eu estou falando com vocês de um quarto que nesse momento que a gente está vivendo, foi adaptado para virar um estúdio, né? Para eu fazer transmissão ao vivo, para eu fazer palestra, etc. Então, eu tenho essa parede, eu tenho a parede lateral, e cada uma delas é de uma cor, e agora ela vai mudar de cor novamente. Ou seja, a cor, ela delimita um espaço. Aqui eu estou dando exemplo de um quarto, mas, por exemplo, se eu tenho uma sala que eu quero delimitar a área de TV e a área da sala de jantar. Se eu pintar uma parede, eu já crio essa divisão no ambiente. Então, a cor, ela tem um papel muito importante na hora de organizar visualmente os espaços. As cores, elas também têm o potencial de valorizar os objetos que estão na parede. Então, a gente acaba criando uma organização visual muito mais interessante quando a gente tem uma cor. Nessa imagem que vocês estão vendo na apresentação, tem essa parede linda, rosa, que aqui deve ser pela iluminação, mas ela até parece um degradê, né? Olha só como os quadros saltam da parede. Aqui atrás a gente tem essa parede, essa meia parede azul, que tem essa mesma função. Tudo que a gente coloca no fundo colorido vai para frente e não fica diluído no branco, né? Então, quando a gente quer valorizar uma parede de objetos, uma parede de quadros, uma parede de fotos, uma cor de fundo que pode ser intensa como esse azul ou o rosa que vocês estão vendo, ou suave, ela tem esse potencial de valorizar o que está exposto nessa parede. E isso dá um conforto visual, que é uma coisa maravilhosa quando a gente está bastante tempo em casa, né? As cores, elas também têm um grande poder de ativar o bom humor. Uma das minhas palestras chama justamente Cores e Humores. Porque o que acontece? A gente pode até não saber
assim, que cor que você gostaria de pintar a casa? Nem vou entrar no mérito de coragem de pintar a casa nesse momento, porque tem gente que ainda tem muito medo da cor, né? E fica receoso de enjoar e etc. Mas, enfim, a cor, ela, do mesmo jeito que quando a gente se veste com uma cor, ou quando a gente coloca uma quase não cor, como o preto aqui que eu estou usando hoje, ela tem o poder de ativar alguma coisa na gente que desperta sensações. Então, quando eu vejo uma pessoa colorida, com uma roupa super colorida, eu tenho uma sensação. Quando eu vejo ela vestida de preto, eu tenho outra. Quando eu vejo ela de branco, eu tenho outra. E na casa é a mesma coisa. Se a gente for pensar, a cor na parede, ela também representa esse desejo. Eu vou dar um exemplo de uma grande mudança que eu fiz recentemente na cozinha da minha casa, que quem for visitar ali o Instagram vai poder ver, ela está numa das postagens do começo do ano. Eu resolvi pintar essa cozinha de cor de laranja. Por que eu pintei de laranja? Porque eu tinha acabado de ler um livro da Adélia Prado, e ela contava uma passagem, tinha uma passagem que ela falava que o pai pintava tinha pintado a casa inteira de laranja porque ele queria ter a sensação de amanhecer durante o dia inteiro. Eu achei aquilo super poético, lindo, e falei, eu também quero amanhecer pelo menos na minha cozinha o dia inteiro. E fui lá e pintei uma das paredes de laranja e realmente o humor do dia mudou. Então, a cor, ela tem esse poder, né? Quando você entra numa cozinha laranja, a minha cozinha já foi pink, e vê aquela cor, ela tem uma energia que acende alguma coisa em você muito importante. E quando a gente pensa em trabalhar em casa, em estudo dos filhos em casa, quando a gente pensa que a cor ela também pode ser uma grande aliada nesse sentido, tudo melhora. Por exemplo, eu posso ser uma pessoa que demora para pegar no breu, né? Tem gente que fala, não, eu preciso do ambiente sisudo de trabalho, eu preciso de cor no ambiente de trabalho. Você também pode precisar de cor, a outra pode precisar de menos cor, mas de qualquer maneira, uma cor ela acende. Então, por exemplo, se eu preciso de energia, uma parede amarela pode me dar essa energia que eu preciso para ter um bom dia de trabalho em casa. Se eu sou uma pessoa muito aflita, muito ansiosa, de repente um verdinho, um azul pode ajudar a dar essa baixada de bola. Então, a cor ela tem muito esse efeito psicológico na gente. E nesse momento em que a casa tem muitos usos, a cor é uma ferramenta muito importante para a gente. Inclusive no quarto, por exemplo. Quarto a gente tem 1.500 mitos a respeito de cor no quarto, né? Tem gente que acha que o quarto tem que ser só lavandinha, cor de rosinha, né? Cores puras, bebezinhas. E, na realidade, um quarto com uma cor intensa, uma cor muito escura, ele pode ser um quarto super sexy, ele pode ser um quarto que acenda, né? Uma coisa legal nesse momento, que a gente não está fora, que a gente tem que criar todas as zonas de prazer em todas as áreas da nossa vida dentro de casa. A cor escura, ela também pode te dar uma sensação de conforto, de aconchego, porque o escuro, ele dá uma sensação de ninho. Então, a gente tem 1.000 mitos. Então, no quarto também, começa a reparar, a gente está tendo noites super movimentadas, né, nessa pandemia em casa. Uns estão sonhando demais, outros não estão conseguindo dormir. A cor do quarto é uma cor que pode ajudar muito nesse momento de organizar as nossas horas de sono, de colocar a nossa harmonia pessoal em dia, o nosso equilíbrio em dia. E as cores, só para finalizar esse assunto de cores, ela também sinaliza muitas mudanças, né? Tem gente que muda de trabalho, ou termina um relacionamento, ou inicia um relacionamento novo, e vai lá e corta o cabelo. Tem gente que pinta a parede. Eu estou no grupo das que pintam parede. A cor, ela também sinaliza uma mudança. Se vocês forem reparar, tem gente que passou a vida inteira no branco e ainda não teve essa experiência. Mas quando a gente entra nesse movimento da cor, você percebe que o azul vai durar um tempo que ele tiver que durar na sua casa. O lilás, que é uma cor super da transmutação, vai durar também, de repente, um período de passagem na sua casa. Uma cor intensa, como laranja, que eu falei que eu coloquei na cozinha, também vai durar o tempo que ele tiver que durar. Vai ter uma hora que, de repente, você vai querer voltar para o branco e isso também sinaliza uma mudança. Então, olha que bacana, né? Quando você olha
a linha do tempo da sua casa pelas cores é uma coisa muito interessante, porque a gente tem um chamado da cor. A gente sabe a cor que a gente precisa. E é só a gente prestar atenção no que a gente está fixando o olhar nesse momento. Então, vamos dizer que eu estou fazendo uma pesquisa no Pinterest ou que eu saí para dar uma volta de carro e olhar o redor. Para que cores que eu estou olhando mais? Eu estou fissurada no verde? Eu estou vidrada no azul? Eu estou obcecada pelo cor-de-rosa? Começa a reparar essas cores que estão te chamando muita atenção e traz ela para perto de vocês para você entender a mudança que isso faz no dia a dia, especialmente agora. A gente pode ir para o próximo. Bom, a gente tem a rotina da arrumação, né? Nesse momento, a gente pode ir para o próximo. Quem nunca, né, entrou num momento faxina descontrol, num momento de interação total com a casa, também nesse momento de arrumar, né? Eu lembro no começo da pandemia, em março, as pessoas todas só falavam de arrumar gaveta. Eu ouvi comentários que, tipo, todos os jornalistas resolveram começar a arrumar gaveta de talher de uma vez só. Teve gente que teve o surto da arrumação dos armários, de descobrir o armário cápsula. Cada um teve o seu momento de organização diferente, né? Mas, de maneira geral, quando a gente pensa na organização da casa, bom, eu sou aquela que eu não consigo pensar se a cama estiver desarrumada ou se tiver louça na pia, mas isso é uma questão particular, tem gente que tudo bem. Mas quando a gente tem os básicos em ordem, tudo flui melhor. Aquela sensação de confusão mental, quando a gente está muito tempo em casa, quando a gente tem que administrar filho, trabalho, almoço, vida pessoal, tudo ao mesmo tempo agora em casa, quando a gente tem os básicos em ordem, parece que a gente respira e vai. Parece uma aula de yoga matinal ali para a gente colocar os pensamentos no lugar. E é bem isso. Acho que várias pessoas já devem ter ouvido essa frase clássica da Ida Feldman, uma artista plástica, que enquanto você estiver vivo, vai ter louça. E é isso, a louça é a questão máxima que todo mundo tem falado nessa pandemia, que é isso, tipo, a louça não para de brotar na pia, socorro, eu viro as costas, tem um monstro de louça. E então vamos começar a organizar, né, essa bagunça de uma maneira um pouco mais prazerosa. Aqui em casa eu tenho um ritual que funciona bem, que é assim, acabou o café, é tipo aquela meia hora de banho e arrumação da casa. Então, vou lá e vou resolver a minha área de circulação em casa para eu conseguir começar o dia. Então, o que acontece quando você organiza esse seu dia? Você vai lá, arruma a cama, básico, né? Nenhum drama. Coloca a louça em ordem, né? Nenhum drama. Dá aquela geralzinha no banheiro. E aí o dia pode começar. E quando a gente encara esse ritual de uma maneira divertida, a história muda. Então, por exemplo, uma playlist é mais do que recomendada. Eu lembro que quando eu lancei meu primeiro livro, Casa da Cris, tinha a trilha sonora da faxina, né? E isso faz muito sentido agora. Então, quer dizer, eu já coloco uma música, eu entro naquele pique e começo a organizar a história de uma maneira mais interessante. Vira o meu pequeno ritual da manhã. Arrumar as camas, arrumar a louça, tirar a mesa do café e começar a trabalhar. Aí eu vou tomar banho, me arrumar, começar a trabalhar, resolveu a vida. E também tem uma questão dos rituais charmosos. Quando a gente coloca uns aditivos nessa função do dia a dia, né? Nessa coisa que a gente tem que encarar todos os dias, tudo fica melhor. Então, de repente, borrifar um cheirinho pelos ambientes, de repente colocar um travesseiro no sol, criar esses rituais prazerosos, trocar a água de uma planta que você tenha, de um vasinho que você tenha na sua mesa de cabeceira. Essas coisinhas fofas que a gente costuma dizer são coisas que incrementam e valorizam aquela história do dia a dia de uma maneira que depois você não vai querer fazer de outro jeito. Nunca mais você vai acordar assim, sabe, sair tipo aquela louca pela casa, ai, saco, vou ter que arrumar
lençol, arrumar a cama, vou ter que lavar aquela louça, que inferno, já começa péssimo o dia, né? Então, quando você adquire esses rituaizinhos, já começa cantando, já tem uma trilha sonora, já tem uma coisinha, um perfuminho ali para borrifar, uma plantinha para olhar, tudo melhora. Bom, a gente pode ir para o próximo. Bom, meu reino por um aspirador de pó, né? Meu reino por um aspirador de pó foi a frase que eu mais ouvi das pessoas que me acompanham, de amigas. De repente, o aspirador de pó virou um case. Assim, eu não sei vocês, mas eu ouvi muito falar de aspirador de pó, e principalmente de aspiradores de pó que não funcionavam corretamente, ou que poderiam ser melhores, ou que poderiam ter uma outra ergonomia. De repente, todos nós viramos consultoras de empresas de eletrodomésticos, clamando por aspiradores de pó que melhorassem a nossa existência. E, de fato, né, a gente, quando vê uma série gringa, esses dias mesmo estava vendo uma série espanhola chamada Valéria, que é meio um Sex and the City espanhol, e as meninas, claro, todas arrumam suas próprias casas, né? Ninguém tem ajudantes do lar, todo mundo fazendo lá as suas próprias coisas. E uma das protagonistas tinha um aspirador, que confesso que eu invejei. Era um misto daquele aspirador dos anos 50, que parece uma vassoura, com uma cara meio robótica do objeto de desejo que virou aspirador robô. De repente, todo mundo estava fazendo economia para comprar um aspirador robô. E realmente a gente percebe que isso faz muita diferença na nossa vida. Ter bons equipamentos à nossa disposição, né? Porque essa função toda ela pode também ficar bem melhor quando a gente tem as ferramentas certas, né? Então, de repente, a gente passou do estágio do kit de maquiagem, do kit da nossa necessaire básica, para ter um kit de sobrevivência doméstica básico, né? De repente, todo mundo começou a olhar para esse universo, né? Eu fiz várias postagens no IG clamando por linhas de produtos de limpeza que pudessem ter 1000 funções em um só. Enfim, e a minha conclusão nesse momento foi que, na realidade, com pouca coisa, a gente faz muita coisa em casa. Então, indo para continuando esse momento função do lar, eu acho que quando a gente tem bons equipamentos, a nossa rotina de limpeza e de arrumação de casa fica muito mais fácil. Aspirador de pó é necessaríssimo, vale investir num modelo realmente que compense. A gente costuma colocar valor em várias coisas, né? Menos no eletrodoméstico, porque é isso, né? Agora a gente está encarando essa tarefa com nós mesmas, né? Nós mesmos. E com equipamentos que facilitem. Eu costumo falar que se você gourmetiza a sua lavanderia, também toda a história muda. E gourmetizar a lavanderia é tirar aquele ar de caos absoluto desse ambiente tão menosprezado da casa para virar um lugar realmente de paz, né? Que você vai lá, coloca uma roupa na máquina de lavar, veja uma plantinha, tem os seus produtos ali todos organizadinhos. A gente não precisa de muitos produtos para organizar a casa, a gente precisa de 4 ou 5 produtos, talvez algumas de vocês queiram saber quais são esses produtos no final. A gente precisa de bons panos, né? Nunca valorizei tanto pano de limpeza para a gente conseguir fazer uma limpeza bacana e ter essa organização, quer dizer, tirar esse ranço de uma coisa horrorosa, né? Tipo, vou arrumar a casa, ai que inferno, né? Não, se você tem eu lembro que a minha irmã ela mora nos Estados Unidos e uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei na casa dela foi justamente a lavanderia. A lavanderia dela era um primor tão grande, olha, veja bem que era um apartamento bem pequeno e a lavanderia era um armário. Você abria o armário e tinha lá a máquina de lavar e de secar, que é básica, né, nas casas americanas. E tinham ali aqueles produtos com aquelas embalagens incríveis do Trader Joe, produtos ecologicamente corretos, etc. E eu lembro dessa sensação dela, que tinha o sabão em pó com cheirinho de lavanda. Agora a gente está nesse momento de repensar, a gente já tem mais, isso foi há 15 anos,
quando a gente não tinha nem metade das opções que a gente tem hoje no mercado, e que eu acredito que se eu tiver uma bolinha de cristal aqui, eu acho que esse mercado ainda vai evoluir demais para justamente essa coisa que envolva algum tipo de prazer com a organização do nosso próprio espaço, que é uma coisa a longo prazo, a médio prazo, muito interessante assim da gente pensar. Do mesmo jeito que a gente se cuida, a gente cuidar da casa, tirar essa coisa, esse ranço mesmo, né? Que eu já falei algumas vezes aqui. A gente pode ir para o próximo. Bom, agora a gente chega na... Tem um momento que eu falo nessa palestra de cores sobre a coragem de mudar. A gente pode ir para o próximo. Que é uma coisa que nessa outra palestra tem a ver muito com visual mesmo, né? Com decoração. Mas, na realidade, para a gente organizar a nossa vida, a gente também precisa ter coragem, né? Às vezes é mais fácil a gente ficar nessa descompensação do ai, não tá difícil, não consigo, aquela coisa de ficar inventando desculpas para nós mesmos, né? Que ai, tá tudo muito estranho, tá tudo muito difícil, ai, não vou dar conta. Né? Muda esse pensamento. Quando a gente organiza o espaço, a gente acaba organizando os pensamentos também. Faz um teste, assim, não sei se todos que estão aqui na sala comigo já passaram por isso, mas de repente você abre a geladeira e vê que ela tá meio zoada ali. Você tão organizada, passa um paninho, deixa os produtos assim, tipo, ai que delícia, né? Pegar um leitinho ali numa geladeira linda, limpa, maravilhosa. A gente quando tá organizando, quando a gente tá arrumando uma cama, quando a gente tá estendendo uma roupa, quando a gente está guardando os lençóis, organizando no armário, isso é uma maneira de meditação. Eu escrevi uma vez um post que fez muito rebuliço ali no meu Instagram, que era isso, eu falava da forma de meditar. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? Eu sou geminiana, louca, e eu não paro quieta, e para mim é muito audacioso eu sentar e ficar lá entoando um mantra. Mas enquanto eu estou organizando as coisas, eu consigo organizar a cabeça. Então eu comecei a perceber que a ordem ela tem a ver também com o equilíbrio interno. Não é só para ficar bonito, só para o outro ver, só porque é legal arrumar. Não, a gente vai se organizando. E quando a gente cria pequenos rituais, com a casa em ordem, quando a gente percebe que organizar tem a ver com essa coisa de colocar os pensamentos em ordem, a gente começa a inventar alguns rituais domésticos que acabam conectando a gente com o nosso melhor. Aqui eu tenho essa imagem do café da manhã, que é de um dos meus livros, que chama Como Ninguém Pensou Nisso Antes, e que é essa cena, vou botar uma mesa de café da manhã para mim, linda, maravilhosa, e é isso, com a minha melhor xícara, o meu melhor pratinho, fazer um café especial, não vou comprar aquele café que estava na promoção, vou fazer um café bacana, porque a gente começa a pegar gosto, você começa a ver o negócio mais organizado, você começa a encarar a casa começa a perceber a beleza do espaço, você começa a ter vontade de criar rituais, especialmente nesse momento, né? Domingão, o que a gente gosta de fazer? Vai tomar um brunch no lugar bacana da cidade, um lugar gostoso, tomara que a gente consiga voltar a fazer isso logo, claro, mas também é gostoso fazer isso em casa. E não só sozinho, né? Eu já fiz muito brunch para amigos, assim, foram programas deliciosos em casa. Eu tenho um livro de festas que fala muito disso, né? De como organizar pequenas festinhas em casa, chama o Almanaque das Festas Instantâneas. E quando a gente cria esses rituais, a história muda. Então, quer dizer, eu não vou tomar só café da manhã, eu vou tomar o café da manhã. Nesse momento, eu vou tomar sozinha, eu vou tomar com a minha família, com meu marido, com meu namorado, com minha namorada, com quem morar comigo. E vou ser feliz ali com aquele ritual. Eu vou tomar um mega banho. A gente começou a repensar prioridades em casa, né? A gente começou a pensar em produto de limpeza e aspirador de pó. A gente também começou a pensar em lençóis, né? Que
faz diferença dormir num lençol maravilhoso. A gente começou a pensar em chuveiro, que um banho de diva faz muita diferença no dia a dia. A gente começou a pensar nesses aditivos do dia a dia, em aromatizadores de ambientes, em flores, em plantas. Então, olha só quantos rituais maravilhosos a gente consegue criar só de prestando atenção e olhando para o outro grande assunto do momento, que é o viver o presente, né? A gente só consegue se conectar quando a gente está realmente naquele momento, tá? Agora eu estou tomando café, agora eu estou falando com vocês, agora eu estou reparando que está entrando uma luzinha bonita aqui pela janela. Então, quando a gente está sozinho em casa, quando a gente está mais tempo em casa, sem tantas distrações do externo, a gente consegue perceber que o tempo tem outro valor. E isso acho que vai ser uma grande mudança, uma mudança muito, assim, sem volta para esses tempos que a gente já tá vivendo, né? Para esse novo momento que a gente começa a viver agora. Em casa, a gente começou a perceber o valor desse tempo, né? A gente começou a perceber o tempo que a gente perdia com muitas coisas que não fazem sentido. Por exemplo, com reuniões de trabalho, que às vezes a gente perdia 3, 4 horas do dia para ir para o lugar da reunião. Hoje a gente liga o Zoom, como eu estou falando com vocês agora, e em 1 hora a gente concentra tudo que interessa. Olha só, sobram 3 horas para fazer outras coisas maravilhosas. Alguém falou que a gente vai, e eu prestei muita atenção nessa fala, que a gente vai, com essa sensação de ser dono do tempo, a gente vai repensar todas as nossas escolhas. E eu acho isso uma grande verdade. E vai repensar todas as nossas escolhas, inclusive em casa, né? Quantas pessoas a gente não viu que já, assim, no primeiro mês da quarentena, percebeu que precisa morar em outro lugar, né? Que, de repente, ou porque estava morando num lugar pequeno, ou porque estava morando num lugar que não estava gostando do que estava vendo pela janela, ou que não percebeu que não precisa morar num lugar super central para ficar perto do trabalho, porque de repente você vai poder trabalhar muito mais de casa. Então, a casa ela virou uma referência para muitas outras mudanças que a gente vai criar e que já está criando na nossa vida nesse momento. A gente pode ir para o próximo. E enquanto a gente se organiza externa e internamente, as mudanças são inevitáveis. Ou seja, quando a gente percebe, quando a gente realiza o que funciona, o que não funciona, o que pode ficar um pouco melhor em casa, a gente muda. Não tem como. Aliás, mudar as coisas de lugar faz também causa uma movimentação interna muito importante. Por quê? Porque a gente começa a observar, né? A gente, quando começou a trabalhar, voltando ao exemplo do trabalho em casa, de repente estou trabalhando aqui nessa mesa, eu percebo que a luz é ruim, que me dá uma aflição ficar do lado da porta, aí eu vou colocar em outra posição, eu vou descobrindo outras possibilidades para minha casa. E quando a gente descobre outras possibilidades para a nossa casa, a gente descobre outras maneiras de pensar. E quando você vê, você está tendo outras soluções para outras questões da sua vida. Então, é muito interessante essa pergunta aqui, essa frase que eu coloquei aqui, quem sou, de onde vim, para onde eu quero ir. É uma frase que sempre aparece quando eu falo de casa com personalidade, né? Dessa busca que a gente tem por uma casa que se pareça mais com a gente. E que muita gente fala, mas eu não sei quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu quero ir. Então, quando a gente não se conhece, fica difícil se reconhecer no espaço. Então, aproveita esse momento que você está nessa relação tão íntima com o seu espaço para perceber isso. Quem eu sou? Eu sou essa pessoa que tem a parede azul aqui atrás ou eu sou a pessoa super minimalista que quer viver com o mínimo, mas que aquele mínimo seja incrível? Ou não, eu quero sim, eu sou uma pessoa maximalista, eu gosto, quanto mais coisa eu vejo, mais eu fico inspirada. Então, essa autoanálise que a gente pode fazer nesse momento, ela é muito valiosa. Tem um exercício muito bacana que eu recomendo quando a pessoa está em dúvida, né, de o que eu faço, quem eu sou,
como que eu vou ter uma casa que se pareça comigo? Eu falo, começa a navegar pelo Pinterest, abre uma pasta só de desejo, tipo a casa do desejo. Abre essa pasta e coloca tudo que realmente te inspira, mas sem pensar se você pode pagar por aquilo, se aquilo cabe na sua casa, se aquele material existe aqui no Brasil para comprar. Coloca tudo que você gostar. Sabe amor à primeira vista? Sabe aquele boy que você olha e fala, tá. Começa a colocar isso. Gostou? Bota na pasta. Se você conseguir setorizar por ambientes, esse exercício fica ainda mais fácil. Então, vou dar um exemplo. Vou pesquisar banheiros. Então, vamos supor que eu queira achar o meu banheiro dos sonhos e ali descobrir algumas coisinhas sobre mim mesma. Então, eu vou lá, coloco. Inevitavelmente vai aparecer uma banheira vitoriana, vai aparecer uma casa com uma vista pela janela do campo, vão aparecer coisas surreais e maravilhosas. O que a gente vai tirar de informação quando a gente fizer essa compilação geral? Vamos supor que eu tenha 10, 12 imagens que eu fiquei absolutamente apaixonada sobre banheiros. Com certeza, se você fizer essa análise legal, você vai perceber que você vai reconhecer materiais similares em cada um desses ambientes. Então, de repente, você vai descobrir que você adora madeira, que você adora um determinado tipo de iluminação, que você gosta mais de formas redondas do que de formas quadradas. Então, esse exercício de olhar esse conjunto de imagens e depois analisar imagem por imagem vai te dizer muito sobre você. Então, é um exercício bem bacana de fazer. E um exercício muito importante se você quiser ter uma casa na qual você se reconheça. A gente só tem mais 15 minutos, eu acabei de ser avisada, então eu vou dar uma corridinha aqui, a gente pode ir para o próximo slide. Quando a gente se aventura, eu gosto muito dessa frase, quando a gente se aventura e escolhe caminhos não óbvios, ou deixa propositalmente algumas coisas ali pela metade, como um ambiente ali que daqui a pouco eu termino de arrumar, deixa eu sentir o que está acontecendo. Isso é um lembrete que a nossa vida é uma infinita construção. Então, isso que eu acabei de falar sobre o reconhecimento no espaço, sobre você se dar essa oportunidade de se conhecer através da sua casa, é um pouco isso. Lembra que, assim como a casa, ela também está sempre em construção. A gente pode ir para o próximo. Essa frase do Philip Stark eu amo e tem tudo a ver com coragem, quando a gente se importa muito mais com o que a gente gosta do que com o outro gosta, que é isso, não tem coisa mais elegante do que ter liberdade de escolha, do que saber e ser senhora das suas próprias escolhas. Pode ir para o próximo. Eu vou falar de cenografia doméstica, que é um conceito que eu gosto demais, que é o seguinte, pode ir para o próximo. Quando a gente tem... Eu gosto muito mais da palavra cenografia doméstica do que decoração. Isso tem a ver com o conceito de casa móvel, que é outra coisa que pode facilitar bastante a nossa organização visual em casa nesse momento. A casa móvel é quando eu escolho ter peças que podem caminhar pela casa inteira em vez de peças feitas sob medida. Claro que peças sob medida têm o seu valor. Os armários planejados são feitos para potencializar espaços, mas é muito interessante a gente ter também peças móveis que a gente possa circular pelo ambiente, porque isso tem a ver com esse conceito de cenografia. Vamos imaginar quem é o personagem principal da nossa casa, né? Sou eu, você. Então, quando eu penso teatralmente na história, ou cinematograficamente, eu falo, que momento eu tô? Que momento a personagem tá de vida? É um momento que eu quero estar mais introspectiva, é um momento que eu estou mais sociável. O que a minha casa pode trazer de experimentações a esse respeito? Né? Outro dia eu visitei a Casa de Vidro da Nina Bobardi para gravar um dos quadros do programa. E a Nina Bobardi tinha uma relação muito interessante com cadeiras. Ela não tinha sofá, porque ela gostava da ideia de ter muitas cadeiras na sala, porque ela achava que as pessoas que visitavam ela, em um dia de festa, etc., elas podiam escolher a configuração de como elas iam conversar. Eu achei isso muito interessante. Isso é pura cenografia doméstica. Quer dizer, como que a gente mexe nisso? A casa, o dia que a gente recebe pessoas, é igual à casa do dia a dia?
Não necessariamente. A casa de hoje precisa ser igual à casa da semana que vem, ou do mês que vem? Não. Então começa a pensar em você como personagem da sua própria história. Em que momento você está? Que cores tem esse momento? Que disposição de móveis tem esse momento? O que eu quero fazer? O que vai me dar prazer? Começa a pensar nisso, você vai ver como a disposição física da sua casa vai mudar, como todo o cenário em torno vai mudar, e isso vai te trazer uma sensação de reconhecimento absurda. Aqui eu tenho uma foto do Francis Bacon, né, que eu acho que é a frase, a foto que mais representa o mito do caos criativo, né? Esse mito do caos criativo, ele faz muito sentido, principalmente entre artistas. Eu posso falar isso porque eu sou casada com um artista. E tem essa foto, ela representa muito isso. Não, só sei criar quando tá tudo bagunçado. Eu sei organizar, eu sei onde tá minha bagunça. E na real, assim, você pode, óbvio. Eu não tô aqui para ditar regra para ninguém, nem dizer que isso é uma verdade absoluta. Mas o caos criativo, ele também pode te aprisionar ali numa trava, né? Que quando você tá lá no caos, você não consegue sair, né? Já é implícito, estou no caos, não consigo sair. E quando você vai para a ordem, quando você vai para a beleza, quando você vai para a fluidez, você está em movimento, você está saindo. Então, eu acho que esse apelo psicológico é muito importante. Então, quando eu vejo uma mesa de trabalho entulhada de coisa, eu falo, gente, desisto, eu vou bordar um paninho, vou balançar na rede, eu não vou ficar aqui. Que ideia que eu vou ter com essa mesa entulhada de coisa? Pelo contrário, quando eu encontro o meu computador, a minha história ali, parece que é uma página em branco que eu vou começar a criar alguma coisa. E só para concluir esse capítulo, eu acho que quando a gente pensa na casa, muito mais para a casa ser vivida do que exibida, também a história da protagonista muda radicalmente. Tá? Então é muito legal quando a gente começa a pensar na casa para a gente, para as nossas histórias, e não como uma casa do que a gente quer que o outro pense que eu sou, ou, enfim, esses mitos todos que a gente sabe, né? Que importa mais o que a minha sogra acha do que o que eu mesmo acho. Não, né? Vamos mudar essa história. A gente pode ir para a próxima. A gente está chegando aqui quase no finzinho, não podia deixar de homenagear Marie Kondo, que não é essa pessoa, eu só escolhi essa pessoa porque ela tinha uma cara engraçada, eu adorei essa imagem dela, é muito... Acabei de passar um aspirador de pó, vamos lá. A gente pode ir para o próximo. O que Marie Kondo, a musa da organização, nos deixa, né, de presente, de ensinamento com os seus livros, seus programas, etc. Se bem que eu gosto bem mais dos livros dela do que do programa. Que realmente a gente tem uma sensação de plenitude. Eu li todos os livros dela e eu lembro que quando eu saí pela casa arrumando, acho que é uma sensação que todo mundo teve, você fala, nossa, eu consigo fazer isso, né? Então, realmente dá, olha essa prateleira que dá uma plenitude, né? Você olhar ali, você saber onde está o biscoitinho, onde está o açúcar, onde está a minha aveia para colocar no meu mingauzinho, no meu cereal do café da manhã. Dá uma sensação de plenitude que também pode ser relacionada a poder, né? Quando você vê um ambiente organizado. A organização visual e funcional, ela faz diferença de verdade. A gente veio conversando desde o começo dessa apresentação sobre isso. Mas você não precisa chegar, né? Tem muita gente que fica zoando a Marie Kondo, falando que você não precisa conversar com a meia, né? Não precisa falar, gente, meia, desculpa, vou ter que te doar. Isso é uma filosofia oriental muito bacana, né? Ela é japonesa, eu morei no Japão 2 anos, então super entendo Marie Kondo. Mas é isso, a gente pode simplesmente encarar essa história, porque muita gente se afasta da ideia de organização por achar isso uma bobagem, falar, não vou ficar lá conversando com a meia, me despedindo da camiseta que eu não quero mais. Não, é pensar nisso, nessa plenitude que a gente tem quando vê um ambiente arrumado. A gente só vai ver um ambiente arrumado se a gente mesmo arrumar, né? Não vai ficar sozinho arrumado. E cada um sabe a ordem do seu próprio dia, né? A gente tem esse jargão de produção de TV, de várias... Quando a equipe está, qual é a ordem do dia, né? A gente sabe qual é a ordem do nosso dia. Então, eu não preciso sair sendo a louca da organização, a pessoa que não consegue nem respirar porque está lá obcecada, que ninguém pode nem encostar para não tirar uma coisa de lugar. Não,
não é isso. Mas a gente pode entender que uma vida organizada ajuda a gente a se organizar internamente. A ordem do dia, você que vai decidir. Podemos ir para o próximo. E aqui a gente acaba, não é? A pessoa fala muito, ainda bem que eu já falei que eu sou de Gêmeos, né? Eu espero que vocês tenham curtido. A gente podia ver se tem perguntas, Natália. Temos perguntas nesses 5 minutos que nos restam? Oi, Cris. Temos sim. Exato. Vamos lá. A Jéssica pergunta, a Camila pergunta: tem alguma bibliografia recomendada sobre cenografia doméstica e casa móvel? Tem o meu Instagram. Maravilhosa. Isso tudo são coisas que eu tô, assim, eu lembro quando eu comecei a escrever o blog, não tinha nenhum livro em português sobre casa. O Casa da Cris foi lançado há 16 anos e eu não estou me perfazendo aqui, estou apenas contando verdades, trazendo verdades. Ele foi lançado pela Record e o único competidor dele era o Sebastiana Quebra-Galho, que era um clássico da organização dos anos 50, 60, que eram dicas de organização doméstica. Para você ter uma ideia, desde o Sebastiana Quebra-Galho eles não tinham lançado mais nada a respeito do universo doméstico. Hoje, a nossa principal fonte de informação de casa ainda está ainda não, está toda concentrada nas redes sociais, principalmente no Instagram. Claro que a gente tem os sites, né? Mas livro mesmo, a gente tem bem pouco. Eu tenho 4 livros e dentro desse assunto eu falo muito no Casa da Cris, desses temas que eu abordei aqui hoje, no Como Ninguém Pensou Nisso Antes, que são os dois bem focados nesse universo da casa com comportamento. Eu tenho o Almanaque das Festas Instantâneas, que eu citei, né, também, que tem dicas para receber em casa, que se Deus quiser a gente vai usar em breve para receber nossos amigos de volta em casa. E o outro eu fiz um livro era um guia de compras pré-Instagram, que hoje não faz muito sentido, né? Que era como se fosse uma agenda dos meus endereços favoritos. Então é isso, se você quiser saber mais sobre cenografia doméstica, me acompanha ali no Instagram que eu falo toda hora disso. A gente tem tempo para mais uma pergunta. A Jéssica: quando a mistura de cores se torna um exagero? Tenho um cômodo com uma parede vermelha e estou obcecada com móveis amarelos. Fico com receio de extrapolar. Olha, não há limites para combinação de cores. A Almodóvar ama essa combinação de amarelo com vermelho, amarelo com azul. Eu acho que a sensação que você tem ao ver aquela combinação é a única coisa que importa. Assim, as cores, elas já têm uma harmonia entre si. Então, eu acho que a gente não precisa ter medo. Se tá bom para você, se você tá se sentindo bem com aquela, mesmo que seja uma mistura ultra vibrante, como essa que você falou, do vermelho com o amarelo, que dá o meu laranja favorito, tá tudo bem. Temos mais 2 minutos, tem uma pergunta aqui da Carla. Qual a melhor cor para uma parede com cabeceira em madeira Atacama? A melhor cor para o quarto, bom, cabeceira de cama de madeira combina com absolutamente qualquer cor. Então, acho que nesse caso você não precisa se preocupar com combinação com material, porque a madeira é um dos elementos mais neutros que existe. Você tem que pensar nessa história que eu falei há pouco dos quartos. O que você quer sentir no seu quarto? Acho que essa é a primeira pergunta. Você precisa que seu quarto pareça mais aconchegante, você quer uma sensação de relaxamento, você quer um quarto mais sexy, o que você busca nesse momento? Se você quiser um quarto mais acolhedor, eu recomendo que você pinte a cabeceira de um tom mais escuro para criar essa sensação de ninho. Tá? Pode ser um ameixa escuro, um marrom, um cinza, um azul super fechado. E se você quer uma coisa mais fresca, mais leve, já dá para ir para uma paleta de tons pastel. Bom, Cris, é isso. Eu quero novamente te agradecer em nome da Casa TPM, da MRV, da Trip. Foi maravilhoso. As pessoas estão aqui falando que adorou sua apresentação, amaram. Muito obrigada, eu viu, que adorei Cris? o convite e ó, quem tiver mais dúvidas, eu acabei deixando um pouquinho tempo no final, me desculpem.
é que eu falo realmente bastante. Quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, me manda direct no Instagram que eu prometo responder, tá legal? Eu respondo todo mundo que aparece lá na minha casa. Casa da Cris no Instagram, tá? Com CH. Obrigada a todo mundo que está aqui. Obrigada, Natália. Obrigada, Casa TPM. Foi um prazer e uma honra participar desse evento. Tão legal. Então, gente, muito obrigada. Um beijo. Beijo.